Ah, então, o que acontece? Agora eu tô prestes aqui a desativar a conta e eu tô pensando muito em desativar ou não. Eu confesso que eu ainda tô com meio que, não é medo de desativar, porque eu já fiz acho que eu já tomei essa decisão de que eu vou desativar. Eu só tô pensando, tipo, em o que eu tenho a perder e não tô conseguindo pensar no que eu tenho a ganhar. Mas acho que é comum, eu acho que é comum, acho que qualquer pessoa antes de tomar uma decisão, pensa antes no que tem a perder, em vez de pensar no que tem a ganhar. E eu não sou diferente, eu tô pensando aqui realmente o que eu tenho a perder. Tipo, eu não sou uma pessoa muito chegada em Instagram, eu não desativo o Instagram, eu sempre falo que eu não desativo o Instagram porque eu falo que é meu trabalho. E de fato é meu trabalho. Só que eu tive pensando aqui há tempo, já há dias, né? Antes, porque essa coisa de desativar tá aqui na minha cabeça tem um bom tempo. Eu tenho várias contas no Instagram, só para deixar claro. E eu recentemente desativei a conta que eu usava para me conectar com as pessoas, tipo, que eu conheço, né? Porque eu não uso a minha conta de não sei quantos mil seguidores lá para conectar com as pessoas que eu conheço no dia a dia, nos lugares. Um motivo pelo qual eu não faço isso é porque eu entendo como é que funciona o algoritmo do Instagram. E o Instagram, ele distribui sempre o conteúdo para os teus seguidores. Então, quando eu criei a conta, eu não quis seguir ninguém que eu conheço por conta disso, porque eu sabia que as pessoas que me conhecem iam seguir sim, mas eles não iam acompanhar o conteúdo, logo eles não iam interagir com o conteúdo e o meu conteúdo não teria resultado que eu esperava ter. As pessoas simplesmente iam seguir porque são meus amigos, né? Então, isso eu criei desde o início da conta, que eu não ia seguir nenhum dos meus amigos, a não ser que eles me sigam, demonstrando ali interesse. Então, eu mantive isso na minha cabeça e por conta disso eu criei uma conta secundária. Eu já tinha outra conta, só que eu acabei apagando. Sei lá, eu também já não me sentia conectado com aquela conta. Eu não sei porque que eu tenho dificuldade nessa conta em específico, mas porque eu já apaguei outras múltiplas contas que eu tive. Essa outra conta que eu apaguei era, no caso, uma conta que eu. Foi a minha primeira conta do Instagram e eu não criava conteúdo lá, mas simplesmente eu tinha muitos seguidores na vida em si, né? Desde que o Instagram começou, né, a existir. Chegou um momento que eu já não me sentia, sei lá, conectado com aquelas pessoas que estavam naquela conta. Tanto que era, tipo, muita gente com quem eu não falava mais, era gente que só estava lá por estar. Então eu não me sentia confortável nem em postar nessa tal conta. Então eu não usava para nada. Literalmente era uma conta que estava lá por estar. Nessa conta eu acho que eu tinha uns 4 mil seguidores. Eu fiz o esforço de tirar pessoas naquela conta que não faziam sentido estar lá. Então eu lembro que eu estava com. Saí de 4 mil para umas 200 e poucos, 200 e qualquer coisa. Só que ainda assim, nessas 200 e qualquer coisa de pessoas, eu não me sentia confortável em postar, porque muitas das pessoas que eu estava lá, né, que estavam nessa conta, são pessoas que eu ficava, tipo, porque eu tirei também muita gente que eu conheci em algum momento da minha vida, só que não falava. Só que tem algumas pessoas que eu ficava com medo de tirar, né, digamos, medo. E eu comecei a ver as pessoas, eu comecei a falar, tipo, mano, acho que é mais fácil eu criar do zero, não falar para ninguém. Pô, seguir pessoas com quem tu conversas, de fato, com pessoas que teus amigos chegados próximos, etc. Eu fiz isso e apaguei. Então, recentemente eu desativei a conta que eu criei para fazer essa coisa de conectar com pessoas, etc. E, mano, por que que eu desativei? É um simples motivo, mano. É porque eu não sou fã do Instagram, mano. Mas eu confesso que eu tenho vício, né? Em conteúdo em geral, em consumir conteúdo, tanto no Reels quanto no TikTok. Eu não tenho problema em falar que eu tenho vício. Eu tento controlar, porque acho que todo mundo tem. E eu consumo, tipo, geralmente eu separo uma hora do meu dia para consumir conteúdo. Até porque eu trabalho com essas coisas, então ajuda, acaba me ajudando. Só que eu também evito, mano. Por quê? Porque às vezes como trabalho com isso, eu trabalho também consumindo conteúdo. Então, quando eu quero descansar e vou descansar, entre aspas, isso eu vou falar depois, né? De certa forma, eu não tô descansando porque eu tô trabalhando. Eu posso falar que eu não tô trabalhando e consumir conteúdo, só que o meu cérebro está no modo de trabalho, então qualquer coisa que eu vou consumindo ali, eu vou tendo uma ideia e não consigo desligar meu cérebro. Então, isso tecnicamente me faz com que eu esteja sempre trabalhando. Então, é de fato uma das coisas que me faz não ser muito chegado ao Instagram. Mas uma coisa que me faz ser chegado ao Instagram é que eu fiquei refletindo muito antes de desativar essa conta que eu uso. É o fato de que eu sinto que estou me conectando com as pessoas. Eu tenho essa falsa sensação de que o Instagram proporciona ali uma conexão com as pessoas, sendo que eu não estou conectando com as pessoas. Eu estou conectando com uma máscara que essas pessoas colocam nas redes sociais. Porque vamos ser sinceros, mano. Ninguém em nenhum momento vai postar que tá triste. Ninguém, mano. Sei lá, talvez um influencer e ainda assim é uma coisa estranha e ver-se que a pessoa não tá triste. Tipo, quem em sã consciência estaria chorando e falaria, vou filmar. Ninguém. Então, eu não acredito que as pessoas, até as pessoas
que compartilham que estão tristes, de fato elas estão tristes, porque em nenhum momento uma pessoa está triste ou passando por algum momento foda na vida dela, ela vai postar, ela não vai nem ter motivação para mexer celular, mano. Muitas das vezes, pelo menos eu, quando eu tô passando por algum momento da minha vida, eu não mexo celular. Até porque o meu mecanismo de defesa é resolver o problema, graças a Deus. Então, é tipo, se é alguma coisa pessoal ou profissional, eu tento resolver o problema e tudo o resto se torna simplesmente distração. Então, eu acredito que eu de fato, estou me conectando com uma máscara. É uma pessoa que está postando ali os melhores momentos. Até essa pessoa pode estar passando por uma fase muito má, vai postar alguma coisa aleatória, mano. Tipo, falando, ah, tô bem, só pra parecer que tá bem. Então, eu de fato percebi isso, que é uma falsa conexão, mano. Eu não tô conectando com as pessoas. E segundo, que eu também comecei a ver uma coisa que eu percebi que é muito triste, mano. Tipo, hoje em dia, na sociedade, quem não tá numa rede social, tecnicamente, não existe, mano. É triste pensar nisso, mas é verdade. Tipo, se tu não tens Instagram, mano, tu não existes, mano. Isso eu comecei a pensar num nível mais profundo ainda, mano. Se for parar pra pensar de fato, mano, se tu não estás ali a postar um stories, ou se tu não estás ali a ver stories de alguém, tu tecnicamente não és lembrado, mano. Então eu comecei a pensar muito nisso, mano. Tipo, pô, mano, eu não quero viver assim, mano. Outra coisa também, por conta do Instagram, mano, eu simplesmente teria sentir saudades de alguém. A minha primeira coisa assim que eu fazia em relação a isso era às vezes eu abria o Instagram, ver se essa tal pessoa postou alguns stories e só pra tipo falar tipo caralho, ah, que bom ver-te, etc. Que bom tá já viver tal vida. Eu comecei a pensar nisso, eu falei, mano, qual o problema de eu simplesmente pegar o celular, mandar mensagem pra essa tal pessoa e falar, mano, tô com saudade. E eu percebi que eu não tô fazendo isso, mano. Eu comecei a pensar, mano, que triste. Que triste viver assim, mano. Que triste eu não falar para as pessoas realmente o que eu tô sentindo. Que eu tô com saudade da pessoa, que quero sair com a tal pessoa e ligar pra pessoa para saber como é que ela está e etc. Em vez disso, ter essa percepção que tô fazendo isso é eu estar vendo stories da pessoa e etc. Então eu falei, eu não quero viver assim. Eu comecei a pensar nisso também. É um problema muito mais profundo do que as pessoas realmente colocam. Acho que as pessoas só falam que tipo, ah, é mau porque, sei lá, nós o que também é verdade, né? É porque nós só estamos a consumir conteúdo aleatório, é muita informação, porque de fato é muita informação. Às vezes nós vemos um conteúdo triste e do nada já estamos a ver um conteúdo que nos assusta e do nada sei lá o quê. Então tem uma mudança de emoções ali muito rápida e etc e etc. Mas eu comecei a pensar realmente num sentido mais profundo e eu refleti de fato que tem problema. Tipo assim, é uma coisa muito foda, mano. É muito foda. Então eu comecei a ver, eu comecei de fato a pensar muito sobre essas coisas de desativar o Instagram por causa disso. Esse Instagram, pessoal, em termos do Instagram profissional, mano, que é o que eu tô querendo desativar, existem vários motivos, porque esse Instagram não é exatamente para conectar com os meus amigos nem nada, mas eu uso para trabalho, entre aspas, né? Como eu falei. Mas eu descobri que eu realmente não uso para trabalho. Depois que eu comecei a pensar, tipo, não tem nenhum problema em desativar. Porque na minha cabeça eu usava para trabalho, que é criação de conteúdo. Só que ao mesmo tempo eu já não tenho tido muita vontade de criar conteúdo por vários motivos. Um deles é simplesmente o fato de que as pessoas simplesmente complicaram a criação de conteúdo. Antes as pessoas criavam conteúdo porque tinham vontade de criar e simplesmente queriam se expressar de alguma certa forma, colocar ali a visão do mundo. Ainda acredito que tem muita gente que faz isso, mas acho ainda muito raro as pessoas criarem conteúdo autêntico e etc. Então, antigamente eu via isso como real, tipo, como fato de que as pessoas que criavam conteúdo queriam colocar a sua visão do mundo lá fora para as pessoas, outras pessoas verem e se conectarem com outras pessoas parecidas com elas, que têm as mesmas ideologias, crenças e etc. As pessoas geralmente hoje em dia estão criando mais para vender e geralmente é sempre para vender, sei lá, um curso, uma mentoria ou sei lá, mano. As pessoas geralmente já não estão criando porque querem criar, querem expressar as suas ideias. Complicaram muito a criação de conteúdo também, pelo fato de que hoje em dia tu vês simplesmente várias pessoas tentando vender ali uma forma de crescer. Hoje em dia as pessoas realmente só querem crescer nas redes sociais, já nem querem se expressar. Por conta disso, vejo ali muitas pessoas criando conteúdo de como criar conteúdo. E com isso elas sempre declaram, elas sempre dizem que a fórmula tal é a fórmula certa para tu criar conteúdo e a fórmula X é errada e a fórmula Y está errada e etc, e etc, e etc. Tu vês pessoas falando que, ah, se tu queres criar conteúdo
tu tens que ter um gancho forte. Mano, eu nem quero me focar nessa porra de gancho, mano. Eu só quero falar o que tem na cabeça. Não quero ter que criar uma porra de roteiro que não tem nada a ver com o que eu sou, nem com a forma como eu falo, simplesmente porque vai captar a atenção das pessoas. Se não captar a atenção das pessoas, foda-se, pelo menos eu me expressei. E outra coisa também, eu vejo as pessoas também falando que, tu tens que criar conteúdo dinâmico. Não está errado, eu trabalho com social media, então sei que isso é uma forma de captar atenção e etc. Mas, mano, eu não quero ter que filmar aqui no sofá e depois, sei lá, mudar para uma porra de cadeira e filmar e depois ficar em pé, filmar e etc. Eu não quero ter que fazer isso. Eu só quero falar. Tipo, eu não quero complicar as coisas. E eu não tô falando que tá errado, não tô falando que tá errado. Essa é uma forma muito ótima, inclusive, de otimizar a criação de conteúdo. Só que eu não quero ser assim, eu não quero ter isso, eu quero falar do meu jeito. Se eu tô, por exemplo, agora, eu tô gripado, se eu quero falar de forma mais calma, eu quero falar de forma mais calma. Eu não quero ter que seguir um fucking roteiro, empolgar a minha voz, sendo que eu não tô empolgado. Às vezes eu vou falar de um conteúdo triste e eu tenho que ficar empolgado. Não, eu vejo que as pessoas realmente complicaram muito a criação do conteúdo e por conta disso eu estou perdendo realmente a motivação para apostar nessa conta, né? No caso. Por conta disso, eu não posto. Tipo, eu realmente não posto, porque, como eu falei, eu vejo essa conta como algo profissional que eu já nem sei porquê. Então, eu realmente já não posto, já não tenho vontade de postar. E por conta disso, estou perdendo seguidores, primeiramente. Vejo que o Instagram é uma conta que tu tens que manter a consistência. É uma coisa que me irrita tanto, mano. Porque é uma conta que ou tu ficas refém do Instagram, porque tu tens que manter a consistência ali. Se tu não mantens a consistência, quando tu voltares a postar, já vai ter mil outras pessoas que já postaram, já tem a atenção dos teus seguidores. Teu conteúdo nem vai ser mostrado para essas tais pessoas que te seguiram. E tu já não vais ter mais resultados, vais perder seguidores e etc. Então tu tens que sempre postar. E é difícil também sempre postar, mano. Toda hora, todos os dias. Tem dias que tu nem queres criar conteúdo. Tem dias que tu só queres ficar na tua, sem nada, aproveitar a vida. Então é uma coisa que eu comecei a pensar. E também outra coisa, por causa disso também, às vezes. Tô lá, tô scrollando lá, tô nos Reels, vejo um conteúdo e eu falo, caralho, eu podia ter feito isso. Eu já não consigo consumir um conteúdo e não ficar meio que comparando a minha situação, tipo, com as outras pessoas, tipo, porque eu sou criador de conteúdo, entende? Então, sempre que eu vejo um conteúdo bom, eu falo, tipo, caralho, essa pessoa tá. Porque eu vejo com competição também, né? Obviamente. Eu fico tipo, caralho, que ideia boa, que conteúdo bom. Não, eu poderia ter feito isso. O celular acabou acabando a bateria. Eu nem sei exatamente onde é que eu parei. Realmente, eu tô tomando uma decisão que vai me ajudar tanto mentalmente, mas tanto. É realmente isso. Eu vou agora desativar a conta. Acabei de desativar minha conta. Mano, eu realmente sinto como se eu tivesse tirado um peso. Tipo, tipo, das minhas costas, né? Eu sinto que agora eu posso criar no meu ritmo, mano. Em algum momento nessa jornada de criar conteúdo, eu acho que eu me perdi. Eu comecei a postar mais pra crescer e não pra criar conteúdo. Entendem? É algo que, se tu já criar conteúdo e tá já começar agora, ou sei lá, provavelmente esse vídeo pode te ajudar de alguma forma, sei lá, se não te ajudar também, foda-se. Mas em algum momento eu de fato perdi a vontade de criar conteúdo. E eu acho que eu me lembro desse exato momento. Eu só continuei criando conteúdo porque eu achei que crescer era muito melhor que criar com autenticidade, mano. E por conta disso eu perdi muito a vontade de criar conteúdo. Eu acho que eu sei exatamente esse momento porque teve um momento da minha vida que eu simplesmente não tava com a cabeça para criar conteúdo, não tava com a cabeça literalmente para nada. Mas eu tava tendo uma consistência muito boa na criação do conteúdo. Eu tava crescendo muito bem. Eu lembro que foi na época que eu tava. A primeira vez que eu consegui 10 mil seguidores. Eu tava postando todo santo dia. E, mano, as minhas visualizações também estavam muito foda. A média dos meus conteúdos era 100 mil, 500 mil, 100 mil, 100 mil, 500 mil. Tipo, todos os vídeos, praticamente todos os vídeos que eu postava, batia essas visualizações. E eu comecei a passar mal mentalmente. E não quis parar. Eu continuei postando. E por conta disso, por causa de não querer parar, eu comecei a criar conteúdo que já não era muito o que eu me sentia feliz em fazer. Eu comecei a criar conteúdo em formatos que já tinham meio que dado certo. Eu já não estava a criar de fato, eu já não estava, como é que eu posso dizer, explorar a minha criatividade. E eu comecei a criar só por criar. E eu mantive isso.
por muito tempo. Cheguei a um momento que eu já não suportava. Depois eu cheguei a um momento que eu já não suporto criar conteúdo mesmo, seja nesse formato. E, mano, eu poderia continuar. Não ia mudar muita coisa. É um conteúdo que eu faço em tipo, em literalmente uns 30 minutos. Ou menos. Ou muito menos. Eu poderia continuar. Mas já, mano, é uma coisa que já não me dá prazer em fazer. E, mano, eu sinto que eu fiz a melhor decisão nesse momento. E espero de fato que eu tenha feito a melhor decisão. Caso não, também não tem nenhum problema, porque eu só desativei, não é como se eu tivesse apagado o perfil. Se eu alguma vez eu me arrepender ou sentir que eu quero voltar a criar conteúdo lá ou sei lá, algo do gênero, é só fazer login. Tipo, literalmente é só isso. É só fazer login. Então, é uma coisa que eu também não fui burro em fazer, tipo, apagar. Porque tem pessoas que realmente apagariam a conta. E depois de um tempo, pensariam e pensariam em voltar a usar a conta e ficariam tipo, não, agir por impulso. Eu não agi por impulso, eu pensei nisso muito tempo, por muito tempo. Eu simplesmente desativei a conta. Não é como se eu não pudesse voltar a usar a conta. Então, é isso. Curti um Felipe Ret aqui, que eu nem sou muito fã, mas é isso.